Graça e paz, meus amados irmãos, mais uma vez reunidos, agora para a nossa mensagem diária. Louvamos a Deus que Ele tem nos concedido a tecnologia e podemos chegar até os amados irmãos com a palavra de ânimo, vigor, coragem e esperança da parte do nosso Deus. Meus amados irmãos, nós hoje vamos meditar brevemente na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, como estamos fazendo desta feita no seu capítulo 2, dos versos 8 ao verso número 15. Mas antes vamos orar ao Senhor, rogando ao nosso Deus por iluminação e entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, de bondade, misericórdia, obrigado, Deus, pelo privilégio e alegria que temos em ouvir a tua voz e sermos instruídos, Senhor, pela tua palavra. Ó Pai, abençoa cada irmão, cada irmã, cada família. Dá, Senhor, a cada um entendimento, descanso, conforto, alegria, Senhor, na tua palavra, no seu senhorio. E obrigado, ó Deus, porque nós temos também o privilégio de estarmos transmitindo a tua palavra. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, o cuidado e o zelo sempre deve estar presente em nosso meio. Como pais, devemos cuidar dos nossos filhos. Como homens, devemos cuidar de toda a nossa família. Como cidadãos, devemos cuidar e zelar pelo bom andamento de uma sociedade. Quando nós olhamos para esta carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, nós observamos que o apóstolo ele está com um zelo e um cuidado para com os irmãos, sobretudo o seu temor em relação aos falsos ensinos, aos falsos mestres. Vale lembrar que o apóstolo Paulo não fundou esta igreja, foi Epáfras, o seu conservo, o seu companheiro, que vai até o apóstolo Paulo na sua primeira prisão em Roma, e fala a ele justamente deste problema que a igreja estava enfrentando. Colossos, que antes fora uma cidade muito rica, agora é uma cidade pobre. Ela está entre duas cidades, Laodiceia e Herápolis. Nós vimos então que o apóstolo Paulo, ele se apresenta, ele ora, ele fala também da pessoa e da obra singular de Cristo. Ele é redentor, ele é criador, ele é cabeça da igreja, ele é sustentador da nossa fé. E agora, nesse capítulo 2, na continuidade do capítulo 2, ele vai mais uma vez demonstrar o seu amor e o seu cuidado para com esses irmãos. Ele vai assim começar o verso 8 no capítulo 2, dizendo: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, ele chama a atenção desses irmãos para terem cuidado. O apóstolo está condenando a filosofia? Não. O apóstolo está condenando as ciências? Não. O apóstolo não está condenando as concepções humanas de pensamento. Mas o que ele está dizendo é que esses pensamentos humanos, ou esta filosofia, ou qualquer outra ciência, tudo deve estar debaixo ou submisso do senhorio de Cristo, e bem como também dos seus ensinos. Então, o que ele fala não é uma condenação da filosofia ou dos pensamentos humanos. O que ele está falando é que estes pensamentos humanos, eles são danosos quando eles negam a pessoa e a obra de Cristo. Este é o ponto que o apóstolo está trabalhando aqui. Então, ele não está dizendo para que os irmãos se fechem em casa
ou não tenham acesso a nenhum outro tipo de conhecimento ou de livros que não seja a Bíblia, não é isso. Mas ele está dizendo que a nossa atenção deve estar que todo este conhecimento adquirido, toda esta ciência, toda a filosofia não deve ser ou estar acima dos ensinamentos do Evangelho. E, sobretudo, quando essas filosofias nos levam a negar o senhorio e a obra de Cristo, nos levam a negar sua divindade, nos levam a negar sua ressurreição. Então, quando essas ciências nos trazem danos, aquilo que é essencial para o alicerce da fé cristã, aí sim ela é condenável, aí sim ela é reprovável, porque ela vai de encontro aos ensinamentos do Evangelho, sejam os rudimentos desse mundo, aquilo que o mundo tenta construir, tenta alicerçar fora dos parâmetros da palavra de Deus. No verso 9, ele vai dizer, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, ele fala da manifestação, da revelação, da plenitude do ser de Deus, que está manifesto e é factual e é provável porque ele está manifesto corporalmente em Cristo. Ou seja, o ser de Cristo, materialmente, ele traz o próprio ser de Deus, Deus Pai, os seus atributos, o seu ser. Então, isto é uma garantia à humanidade de Cristo, a sua divindade, a sua morte, a sua ressurreição. Isto é uma garantia. No verso 10 vai também se dizer, também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, nele, sendo a fonte, ele é a fonte, vós sois aperfeiçoados. É nele que somos considerados perfeitos, que somos considerados justos diante de Deus. Mas não somente isso, é nele que está a nossa capacidade de discernimento acerca da verdade, acerca dos ensinamentos corretos. Então, quando nós observamos isso, quando nós, de fato, estamos alicerçados em Cristo, então nós compreendemos que ele está acima, regendo e também conduzindo todas as coisas e todas as criaturas. Então, ele é a fonte. No verso 11, ele vai assim dizer, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, aquele ato que simbolizava a purificação, que simbolizava a entrada de um menino ao seu 8º dia na família da aliança, assim também é espiritualmente a circuncisão para aqueles que estão em Cristo. Ou seja, a nossa purificação, a nossa garantia de entrada na família da aliança, ela está firmada, alicerçada e tarimbada nos atos de Cristo na cruz. Então, percebe que aqui ele está argumentando porque os irmãos não têm desculpa para negarem a pessoa, a obra, a divindade, a redenção de Cristo. No verso número 12, ele vai dizer, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus,
que o ressuscitou dentre os mortos. O que ele está dizendo aqui? Irmãos, tenham cuidado com falsos ensinos. Por quê? Porque a obra de Cristo trouxe a vocês capacidade de discernimento. Ora, porque aquele velho homem que era escravo, aquele velho homem que era morto, ele foi sepultado com Cristo, ele foi sepultado na sua obra. E um novo homem, uma nova criatura, ela surge justamente com a ressurreição que Deus então habilita a Cristo. Percebe isso? O poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Deus o exaltou de sobremaneira. Então, esta é a nossa garantia, é onde reside a nossa capacidade de justamente de não nos enredarmos por falsos ensinos. Porque a obra de Cristo nos trouxe consciência, a obra de Cristo nos trouxe convicção. Verso número 13, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, pendurando todos os nossos delitos, ou seja, perdoando todos os nossos delitos. Aqui ele está fazendo esta comparação entre judeus e gentios. Ora, a garantia para os judeus não está na circuncisão física. Eles, de fato, foram circuncidados, mas aí não está a garantia. Pois aqueles que são gentios, mesmo incircuncisos, são circuncidados na cruz. São circuncidados pela obra de Cristo. No verso número 14, ele vai assim nos dizer, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Aqui é como uma pessoa fazer uma conta, por exemplo, numa venda, e sempre o seu nome está negativo. Você vai, paga, mas mais uma vez você abre uma outra conta e continua devendo, ou seja, é um ciclo de dívida. Você adquire, aí você deve, você paga, mas você mais uma vez adquire, deve, paga. Pois Cristo, ele encerrou esse ciclo de dívida. Não há mais dívidas para pagarmos, não há mais um escrito de dívida. Ou seja, aquilo que fizemos, Cristo pagou. Aquilo que estamos fazendo de pecado, Cristo pagou. Os pecados que venhamos a cometer também já foram pagos. Então não há um escrito de dívida, ou seja, o nosso nome ele não está mais negativado. E o que é interessante, por exemplo, em uma caderneta de dívida, é que o nome sempre está ali, naquela caderneta. Paga-se, abre-se uma nova conta. Aqui, na verdade, é uma concepção de que este escrito de dívida, ele foi, então, rasgado, ele foi cancelado. Não há mais a existência dessa dívida, ou desse nome para com dívida. E, por fim, no verso 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quer ver um ensinamento errado acerca do ato triunfador de Cristo na cruz? É pensar que, de alguma maneira, os principados e potestades, de que Satanás ele teve alguma satisfação no sacrifício de Cristo. De forma nenhuma. Na verdade, o estado de humilhação de Cristo é o estado de vergonha para os principados e potestades. É o estado de vergonha para Satanás. O estado de humilhação de Cristo, na verdade, é o seu triunfo.
Então percebe que não há alegria no inferno, por exemplo, no ato da morte de Cristo. Não, muito pelo contrário, porque ali se tem a consciência da sua derrota. É por isso que ele tenta a Cristo, para que Cristo não venha cumprir aquilo que foi prometido por Deus. Então, meus irmãos, nós temos uma palavra preciosa para os nossos corações. Primeiramente, não nos deixemos enganar pelas ciências humanas. Claro que sabemos a graça comum e todo conhecimento ele é importante, mas todo conhecimento ele deve estar no crivo da palavra de Deus. Nenhum conhecimento ele é válido se ele negar fundamentos da fé, fundamentos do Senhor. Percebe? Esse é o cuidado, esse é o zelo do apóstolo Paulo. E também com essas palavras nós podemos descansar no senhorio de Cristo, na sua obra, na sua morte, na sua ressurreição, na sua glorificação. Ele está sentado à destra de Deus, orando por nós, intercedendo por nós. Ele triunfou na cruz, ele despojou os principados e potestades, ele levou o escrito de dívida que era contra nós. Percebe o grande amor de Deus apesar de nós. Que Deus assim os abençoe, que Deus os faça cada vez mais descansar, confiar e também louvar o nome de Deus. Vamos orar, encerrando esse momento? Pai querido, Pai de amor, bondade e misericórdia, obrigado por cada irmão, por cada irmã. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós bendizemos a Ti. Obrigado por esse momento, é assim que nós oramos em nome de Cristo. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.